Imagina que a depressão é um... Aí nós vamos pegar a depressão como algo bom. O que é o algo bom da depressão? O cérebro começa a desregular, o corpo está desregulando, o cérebro vai falar, vai para a depressão. Tira a energia da pessoa, porque o cérebro é inteligente. Agora vamos lá na engenharia do cérebro. O cérebro é inteligente, ele fala, eles vão tirar toda essa energia para você tratar. Então, a depressão é um sintoma de que o cérebro dessa pessoa está em mau funcionamento. Ou seja, o cérebro sinaliza para Sim, que a pessoa entenda que ela precisa ser tratada ela precisa ser e tratada recuperar a energia dela. e recuperar a energia dela. Ah, entendi. Então a gente não pode ver como algo mal, porque se está sinalizando, é um mecanismo que, vamos colocar, que Deus, né, colocou no nosso corpo, justamente para nos sinalizar, olha, procure um terapeuta, procure Exato, alguém para te ajudar. mas é isso mesmo, tá? O nosso cérebro, gente, ele é um, eu costumo chamar de cérebro é um Deus dentro de nós. Por isso que se é um Deus dentro de nós, tem que ter um outro Deus para criar esse Deus, né? Porque é só um Deus para criar um outro Deus. Sim. Então, assim, só que esse Deus que está dentro de nós, que é o cérebro, ele tem vários mecanismos, tá? Ele tem muita... E ele trabalha por frequência, por sinapse. E às vezes uma pessoa... Olha, imagina uma pessoa que se casa, tá motivada para casar. Isso acontece muito, tá? E a motivação era casar, fez convite para todo mundo, e aquela coisa toda, ligou para o parente, gastou o último centavo que tinha, endividou o cartão de crédito para mais 60 meses. Aí depois que ela casa, no dia seguinte ela descobre que aquele cara é outro ser. Nossa. Não. Isso eu estou relatando aqui um caso que eu já tratei, tá? A expectativa desfaz. A mulher, eles se casaram, viajaram para uma cidade no litoral. No dia seguinte, ela tem a decepção com quem ela casou. E o interessante é que esse marido, quando ela chegou lá, estava a mãe do marido no quarto vizinho. Ele tinha mandado a mãe. Nossa. Aí quando eles chegaram, tá? Isso foi, né, nos arredores de Recife. Quando ela abre o hotel, a mãe do cara aparece na porta de frente. Ela, mas sua mãe? Ele é. A minha mãe tinha que estar comigo no dia mais importante da minha vida. Nossa. Olha o que o cérebro dela entendeu? Que a prioridade dele nunca foi ela. Era a mãe. E olha, toma cuidado com isso, homens. É. Tá? Se o nome dele for Édipo, é muito estranho. É, tipo, porque aquele momento ela teve um choque de realidade. Porque, na verdade, eles namoraram 9 anos e ela nunca foi a prioridade. Só que ele foi Nossa. dando sinais, mas ela estava motivada por casamento. Ou ela tava pensando, não, depois que casar, eu vou ser toda dele, e ele todo meu. Então, esse camarada, o que é que ele... então, a motivação dela estava muito em alta. Tá? Então, e aí isso também já é um desequilíbrio. Ela não via a realidade. Então, quando Sim. casa, ela vê a realidade, frustra, ligou para a tia me colocou em conexão com ela, e aí deu algumas frases que ele tinha dito, e nesse caso eu falei para ela, que a gente não dá conselho, a gente caminha com a pessoa, mas esse dia eu dei um conselho para ela. Falei, pega sua mala e volta para casa. Resolveu quebrar os protocolos. Quebrei o protocolo. Falei, pega sua mala e volta para casa. Tá? E fez mesmo. O divórcio aconteceu 4 dias depois. Hoje é dia de quebrar protocolo. Tá. 4 dias. Depois, inclusive, eu tenho contato com a família dela até hoje, né? Então, aquilo, ela viveria se ela continuasse uma depressão profunda, porque ela, imediatamente, toda a energia dela acabou. Tá? Nossa. E se durante esse período todo que ele estava com ela, ela foi me falando as características dele, então ela estava casada com um narcisista. Sim. Agora aproveitar E que... narcisista é terrível, porque toda a festa foi ela que pagou, Nossa. a faculdade dele ela que pagava, tudo. E ela achando que era ela, quando vê a realidade, ele já pôs ela menor. Opa, já vou rebaixar você. Tá? E é isso que o narcisista faz. E usou ela. Usou, claro, o tempo inteiro.
Manipulação. porque narcisista não tem cura, gente. Narcisista não entra em depressão, mas põe muita gente em depressão, tá? Por que ele não tem cura? Porque quem é narcisista não é doente. Se é doente, tem cura. Ele não é um doente. Ele é alguém desprovido de emoção. Então, até para um narcisista converter, viu? Mas aí É muito difícil. agora eu fiquei com uma dúvida. Existe Ele- uma ele- diferença? ó, sabe por que o narcisista é difícil de converter? Porque para você converter, você tem que reconhecer que está indo para a direção errada. Aí. Ele não Ele não reconhece. reconhece, ele está certo o tempo inteiro. Mas existe uma diferença entre, por exemplo, narcisista, a questão patológica, e narcisista tipo como se fosse um padrão de relacionamento, ou é tudo a mesma coisa? Não. Aí é o seguinte, quando a gente fala de narcisista, nós temos o sujeito com diagnóstico de narcisista. Ah, Tá? entendi. Esse é o terrível. Agora, Ter comportamentos narcisistas é todo mundo possível. tem. Ah, entendi. Todo mundo tem. Entendi. Tá? Se a gente não tivesse um pequeno comportamento de narcisista, a gente não olhava nem no espelho. Então, tem uma diferença entre ter um comportamento narcisista e a pessoa ser diagnosticada como Isso. narcisista, que é diferente. Ah, entendi. Porque o narcisista mesmo é aquele que não chora. Tá? Ele não chora, ele não se arrepende, ele não erra. Tá? E hoje tem um grupo enorme de pessoas debaixo desse legado, onde a depressão lá dentro é gigantesca dentro dessas casas, tá? Uau. Porque imagina aquela mulher que casa e estava fazendo faculdade e ela forma. Só que ela casa com um narcisista. O narcisista é alguém pequeno. Para quem está ouvindo, vamos imaginar 10 centímetros. Ele tem 10 centímetros de posicionamento. Aí, quando ele casa, ele quer pegar aquela pessoa e colocar abaixo dele. Só que o narcisista aí ele é fantástico na propaganda. Porque ele vai conquistando a família da mulher, ele conquista as relações delas todas, e todos vão achar esse cara é fantástico. Só que quando só tá ele e ela, ele vai diminuindo ela, e vai diminuindo, e ela fica debaixo dele. Literalmente debaixo dos pés. E para sair de um casamento narcisista é terrível, porque essa mulher é criada numa gaiola. Ou os filhos, que também são vítimas de pais narcisistas. Tem mãe também, tá, gente? Tem mulheres narcisistas também, tá? É que esse número é mais predominante masculino, mas... Eu já conheci uma cliente, eu acho que ela era narcisista. Não, porque... E aí, aquela pessoa com depressão, é muito comum chegar uma mulher no escritório com depressão, debaixo de um casamento narcisista. É impossível eu curar ela, eu tratar ela enquanto ela está presa no relacionamento. Se ela não romper aquele relacionamento. Uau. É impossível. Tá? Eu até desafio aqui qualquer terapeuta. Olha só, os remédios vai trabalhar dando um pequeno equilíbrio naquelas 3 desordens que eu coloquei aqui, tá? Na serotonina, na noradrenalina. Os remédios vai fazer um trabalhozinho ali, que é os 30% que eu falei semana passada. Uhum. O terapeuta, a terapia vai ajudar essa pessoa a encontrar caminhos para sair. Então ela vai encontrar caminhos, porta de saída. E às vezes ela vem, a gente trabalha os traumas dela, trata os traumas dela, só que chega num ponto do tratamento que o próprio cérebro dela rejeita o tratamento dali para frente, que ela tem que continuar naquela gaiola. Entendi. Porque ela subserviência. Isso, subserviência. Tá? Então ela vai estar ali. E aí ela trata os traumas e continua depressiva. Eu quero pontuar uma coisa com base nessa questão de depressão. Eu vi uma palestra de um psiquiatra forense, ele falou algo muito interessante. Aí me surgiu essa curiosidade, por isso que eu gostaria de colocar na mesa. Ele falou de 2 tipos de depressão, que é uma depressão que é mais vamos falar assim, que o pessoal confunde, não é depressão, que ele chama de depressão exógena, e tem a depressão endógena. Aí ele estava explicando que a exógena é que vem de algo externo e a pessoa naturalmente vai ficar deprimida. Por exemplo, foi demitida, rompeu o relacionamento, aconteceu algo. Então esse tipo de... As pessoas falam, ele está sofrendo depressão. Aí ele explicou, não, ele está deprimido por algum fator. E o melhor remédio é o tempo, que o tempo cura. Mas tem aquela, que é o que ele chama de depressão endógena,
que ele fala justamente isso, que a pessoa pode estar, pode ter festa, o dia pode ser bom, que vem de dentro. Aí ela não consegue Sim. lidar. Aí essa que geralmente ele fala que é mais Não, perigosa, essa é a depressão. é a depressão. É porque Isso. você foi demitido, isso é luto. Aham. Tá? Foi demitido? Foi luto. Luto, perdi o emprego. Exatamente. Tive que sepultar no caixão Exatamente. meu Mas é uma, patrão e o emprego. você está lá na empresa há 3, 4 anos, aí de repente vem a notícia. Olha, você foi lá, assinou o aviso prévio, tem que sair da empresa. Então você entra imediatamente no estado de luto, tá? Sim. Porque o teu cérebro vai rejeitar no primeiro momento aquele acontecimento. Então, claro que você vai ficar leve, você vai ficar deprimido momentaneamente. Já canta segurando a mão de Deus e vai. Aí ele vai ficar deprimido, porque ele volta para casa. Imagina aquele pai que está naquele trabalho, e essas indústrias que as pessoas trabalhavam, por exemplo, 20 Sim, anos, 15 30. anos, tinha um bom emprego, hoje menos, né? Mas aí ele está lá 15 anos, a família dele bem, porque ele tem um bom salário, de Aham. repente ele é demitido. Gente, a volta dele para casa É, é uma jornada tão pesada, dolorosa. é dolorosa. Então ele tá vivendo um luto, ele está numa negação. Como é que eu vou enfrentar agora a minha esposa? Como é que eu vou enfrentar os meus filhos? Como é que eu vou enfrentar os meus colegas da sinuca? Sim. Porque ele está vindo para casa. Tá? Aí ele entra nesse estado, que é um estado depressivo. Tá? Por isso, quando ele fala aquilo, aí não precisa tomar remédio, não precisa tomar nada. Sim. Né? É o tempo. É o tempo. Ele vai ter um tempo de enfrentar, que aí ele tem que passar pela dor, porque ele entra primeiro na negação. É tanto que ele vai acordar no dia seguinte, no mesmo horário que ele saía para trabalhar, porque ele acha que não está indo para o emprego. Tá? Aí ele acorda, o cérebro dele está condicionado a isso. Agora ele vai perder um pouco de dopamina, claro que vai. Ele vai perder energia, vai. Mas quando ele vai para a dor, ele enfrenta a dor, logo vem a aceitação. E aí é aquele cara que fala, vamos embora, e tem que ir E para para frente. próxima. Porém, se essa pessoa foi demitida e ele tem um choque, aí ele pode ter um estresse pós-traumático e entrar na depressão profunda, tá? Entendi. Aí é Também. diferente. Tem. Por isso que cada caso tem uma reação dependendo do sujeito. Quando eu estava tirando carteira, eu passei, eu acho que por esse período aí, ó, de eu toda vez quando eu ia lá, recebia uma negativa, né? O pessoal fala, tomei pau, né? Como o pessoal É, diz. Eu chegava e eu olhava assim para minha esposa, triste, e falei, perdi de novo, vamos tentar na próxima. Só que era uma situação financeira muito difícil, então a gente tinha que juntar um dinheiro, e toda vez quando eu perdia, eu sentia dentro de mim, poxa, eu estou tirando dinheiro da minha família, o dinheiro que a gente poderia fazer isso, fazer aquilo, e eu tenho que acertar. Aí eu lembro que foi na quarta vez que eu passei, eu fiquei feliz demais, até chorei de alegria, mas foi doloroso. Porque toda vez quando eu recebia, foi reprovado, foi reprovado. Eu voltava para casa numa tristeza. olha, ó, presta bem atenção. A palavra reprovado. Isso é terrível para você estar numa desse. Acendeu uma luzinha vermelha. Isso é nota. Tá? Você foi reprovado, você não passou, a Uhum. sua nota foi baixa, você não foi suficiente. Logo você entra em choque. É por isso que quando se pega uma criança de até 10 anos de idade, até uma dica para os pais aqui. Se o seu menino tira uma nota baixa, não briga com ele, não. Você pode estar interferindo no adulto lá na frente. Porque se ele tirou uma nota baixa, senta com ele, toma um café com ele, espera uns 2 dias, quando você pegou. Normalmente as mães, né? Elas pegam lá o boletim. Que falei com você, olha as notas, como é que estão vermelhas. Não, calma, mãe. Segura, mãe, Respira. respira, chega em casa, conversa com o marido, depois passa uns 2 dias, senta com ele e pergunta para ele, meu filho, qual está sendo a sua dificuldade para estudar? É melhor. Gente, aquele moleque, ele vai ficar tão grato, porque agora ele já está em pânico quando pegou a nota dele. Meus pais vão brigar. E aí, quando chega, briga mesmo.
Agora imagine esse menino lá na frente, na fase adulta, recebendo uma reprovação de uma carteira de motorista. Tirou, ele já vê o choque. Ele não tem com quem compartilhar, ele não tem voz para poder falar. Aí, E ninguém quer compartilhar derrota. e para ele não sentir derrotado, o que ele vai fazer? Ele vai burlar o sistema. Ele vai procurar alguém que vende uma carteira. Paga um cafezinho Ele lá. paga um café para alguém, tá? E isso, muitas das vezes, o pai fala, eu nunca fiz isso, mas talvez está vinculado lá aquele dia que você não compreendeu o que você não ouviu. Aquela menina que foi lá, foi reprovada, mas lá na escola brigou com ela, aí ela volta para casa naquela reprovação, ela já se sente inferior, entra num quarto e pode entrar num quadro depressivo. E aí depois ela fica... Tem umas palavras que a gente tem que tomar cuidado. Tem uma que é muito presente na vida das famílias, inclusive, tá? Essa casa é minha, as minhas regras. Ok, a casa é minha, mando eu. Ah, a casa é sua, mando eu. Mas se você tem filhos, eles convivem naquele ambiente. O fato de você mandar não diz que você tem que ser o ditador. Tá? Não, de maneira nenhuma. Essa pessoa, é preciso estabelecer convivências, nível de convivência. E isso ajuda muito uma pessoa quando ele recebe um choque. Tá? Porque ele é o poder da superação. Eu vi um videozinho outro dia que ele me chamou muita atenção. E eu estava vendo ele com a minha esposa de uma menina de entre 5 a 6 anos, montado num cavalo, né, desses cavalos de competição, de adestramento. E ela monta e ela cai. Só que na hora que ela cai, o pai, e ela começa a chorar e vem pro lado do pai. E quando ela vem, o pai falou, olha, tá vendo? O cavalo vem atrás de você. Vai lá, cumprimenta ele de novo. Lisa ele, ela começa a lisar o cavalo. A partir do momento que ela lisa o cavalo, ele fala, monta nele. Se é uma cowgirl, monta nele. E ela começa a montar e ela monta outra vez. Sabe o que ele acabou de fazer com ela? Ele mostrou para ela o seguinte, olha. Potencializou, né? Ele acabou de dizer para ela, minha filha, você pode cair. Quantas vezes? Você pode ser reprovada, mas volta aonde você reprovou, relaciona com a reprovação e arrisca de novo. Tudo numa atitude. Aquilo na mente daquela menina entre 6 e 7 anos nunca mais sai, tá? Isso é importante. Agora, se ela vem chorando e o pai segura, tira ela dali e ela já ia entender, eu fui incompetente. Porque a criança pode internalizar qualquer coisa. E aí, daí para frente, ela olha cavalo e fala, cavalo eu não monto mais. Sim, sim. Lá na frente, numa idade mais adulta, em casa, ela está criando a família dela, e aí os filhos dela tiram nota ruim, ou tem uma coisa, isso acontece, vou até citar coisa bem real aqui, aquela mãe cria o filho dentro da igreja, ou numa igreja evangélica, ou numa igreja católica, vai à missa, ou vai na igreja, e cria, e todo mundo cria bonitinho, e aí escuta aquelas palavras ainda, né, que o filho faz o que vê o pai fazer. Aí, de repente, quando chega para 15, 16 anos, o filho entra na droga. Primeiro lugar que a mãe vai é para depressão. Aí a mãe começa a deprimir. Ela vai ficando cinza. Tá? E aquilo ela vai começando a trazer uma culpa de onde é que eu errei. E filho faz o que Deus faz fazer. Mas eu nunca fiz isso. Por que minha filha foi? E tem essa perguntaiada toda. Tá? Aí ela deprime e quer se esconder, porque agora ela não quer mais que as pessoas vai enxergar ela não quer mais ser vista, tá? Porque ela não está só com vergonha. Começa se questionando, depois questiona Deus. E até uma dica aqui, olha, essa palavra, o filho faz o que vê o pai fazer, foi uma citação de Jesus Cristo, falando de si mesmo com Deus. E filhos só andam atrás dos pais entre 14 e 15 anos, tá? Depois dos 16, eles vão escolher a religião deles, eles vão escolher a fé deles, eles vão o trabalho deles, eles vão seguir o norte deles. Então, pai e mãe, nesse quesito aí, não tem culpa alguma.